Eu vejo muita gente falar que inglês é difícil e que inglês isso, inglês aquilo, mas eu também vejo muita gente falar que inglês é fácil, mas com coisas sem nexo, sem conexão nenhuma. Afinal, inglês é um idioma fácil, é um idioma difícil? O que torna ele fácil, o que torna ele difícil? Bora desvendar tudo isso aí. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Igor Ramalho falando aqui. E hoje eu quero trazer exatamente essa ideia. Será que o inglês é um idioma fácil ou um idioma difícil? O que torna ele alguma dessas características? O primeiro ponto que eu queria trazer aqui é a questão do gênero. Eu não sei se você já reparou, mas o português ele tem esse negócio de feminino para uma coisa, masculino para outra. Por exemplo, a gente fala a porta, a gente não fala o porta, a gente fala a maçaneta, a gente fala a cabeça. Da mesma forma que a gente também fala, por exemplo, o chinelo, o corpo, o cabelo. Tudo isso, se a gente for pensar, tem uma certa lógica. A gente fala o porque termina com o cabelo. A gente fala a porque termina com a porta. Só que não é sempre assim. A gente tem o dia, o problema, a televisão. Tudo isso pode causar confusão nas pessoas que estão aprendendo português. Será que eu falo o televisão ou a televisão? Da mesma forma, a gente tem palavras que terminam com letras nada a ver com o ou a. Por exemplo, a parede. Como é que eu sei que parede é a? A gente tem o fone, fone de ouvido. Como é que eu sei que é o fone, não a fone? Pra gente isso é muito fácil, porque a gente nasceu falando a língua portuguesa. Pra gente é comum falar esse tipo de coisa, tá na nossa língua, tá no nosso dia a dia. Mas e para as pessoas que estão aprendendo português? Isso é uma coisa muito complicada. Eu, por exemplo, o holandês tem essa divisão de o a. Não é exatamente assim, mas mais ou menos. Eu não conseguia entender a lógica deles de colocar o para uma coisa e a para outra, entre aspas. Aí você pensa, Igor, mas é fácil, se no português você fala a parede, então no holandês também vai ser o a deles para parede. Cara, não é bem assim que funciona. O espanhol, que é uma língua muito parecida com a nossa, eles já falam diferente. Por exemplo, a gente fala a água. Em espanhol, o certo é el água, como se fosse o água. Da mesma forma, a gente fala o leite. Lá eles falam la leche. La leche. A gente fala a viagem e eles falam el viaje. Então tem toda essa diferença. Se no espanhol, que é uma língua tão próxima à nossa, já difere bastante isso, imagina numa língua como o holandês, imagina numa língua como o inglês, que não tem tantas palavras parecidas como o espanhol e o português. Só que se a gente for trazer isso para o inglês agora, já é totalmente diferente. No inglês, a gente não tem esse negócio de o a. É tudo a mesma coisa. Por exemplo, se você quiser falar o menino, você fala the boy. Se você quer falar a menina, você fala the girl. É o mesmo the. Não tem uma diferenciação de gênero. Tanto é que se você fala, por exemplo, eu vou sair com meu amigo, você sabe que eu vou sair com o meu amigo homem. Porque se fosse uma mulher, eu vou sair com a minha amiga. No inglês, se você fala I'm going out with my friend, você não sabe se esse friend é homem ou mulher. Não tem como diferenciar a não ser que você especifique isso. No primeiro momento, isso pode parecer que causa uma confusão, mas na verdade não é assim. Eu não quero perder o foco, então vamos voltar para o que a gente estava falando. Além disso, além de não ter essa diferenciação do gênero em inglês, você sempre falar o mesmo, independente se você está falando de uma menina, de um menino, ou de algo que é masculino ou feminino, a gente tem o plural. Então, no português, além do o, a gente tem os, as. Então, o menino, os meninos, a menina, as meninas. No inglês, é tudo o mesmo. Enquanto no português a gente tem 4, no inglês a gente tem 1, que é o the. Por exemplo, a menina, the girl, as meninas, the girls. Só muda o S no final de girls, mas o the, desculpa, não muda nada. Da mesma forma, o menino, the boy, os meninos, the boys. Não muda nada. Isso sem contar que no português a gente tem uma, uns, umas. E no inglês é só a e N. Mas o a e N não tem nada a ver com diferenciação de gênero. É simplesmente um você usa quando começa com som de vogal e o outro você usa quando começa com som de consoante. Como o vídeo não é explicativo sobre isso, eu não vou me aprofundar aqui. Mas é simples dessa forma. Você não tem que pensar, nossa, será que é feminino? Será que é masculino? Então, nesses dois pontos, a gente já vê que o inglês é bem mais fácil. Ele é bem mais simples, com menos complicações. Agora, quanto à parte de conjugação. Eu gosto de usar o verbo work, que em inglês seria trabalhar. Se a gente for pensar no português, no presente simples, tem eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha, nós trabalhamos, vós trabalhais, eles trabalham. Já no inglês, a gente não tem essa complicação toda. Cara, são 6 diferentes para um tempo verbal. O inglês, ele só tem
duas diferenças. Por exemplo, se você quiser falar eu trabalho, I work. Se você quiser falar eles trabalham, they work. Percebe que o work não mudou? Enquanto no português é trabalhou e trabalhão, já mudou ali. No inglês é a mesma coisa. I work, they work. Não muda. Nós, work. You, work. Também não muda. O único que vai mudar é quando você quiser falar ele ou ela. Por exemplo, he works, she works. Essa vai ser a única diferença. Você vai adicionar um S e ponto, acabou. É simples dessa forma. Se a gente ainda for pegar o verbo passado, o português tem mais 6 outras variações, só que o nós acaba sendo a mesma variação, então vamos contar como 11 diferentes para o presente e passado. São 11 variações diferentes. Então, enquanto no português a gente tem todas essas, no inglês a gente só tem 3, que é 2 para o presente, como eu acabei de falar, work e works, e no passado é o worked. Você só coloca o ed para qualquer um que você quer falar. Seja I, seja we, seja they, seja he, she, it. Qualquer coisa você usa worked. Todos os verbos no passado, para qualquer pessoa que você quiser falar, você conjuga da mesma forma, de uma só forma. Isso facilita muito o idioma. Eu, por exemplo, estou aprendendo italiano. Cara, o italiano é uma variações de conjugação igual o português. Então, dá um pouco dessa complicada de tipo assim, pô, sei que eu não tô falando certo. Claro, você consegue se comunicar, mas você sabe que tá faltando alguma coisa ali. Então, no ponto da conjugação, o inglês também bate muito o português na questão da facilidade. Um outro ponto, no inglês existe um tempo verbal que você pode usar para 3 tempos diferentes. Então você pode falar do passado, do presente e do futuro com esse mesmo tempo verbal, que é o presente contínuo. Mas Igor, peraí, presente contínuo então vai ser só pro presente. Cara, não exatamente. No inglês ele também pode funcionar para outras coisas e isso facilita muito. Por exemplo, vamos pegar o verbo estou andando. Então, para falar estou andando em inglês, você fala I'm walking. Se você quiser contar uma história, você pode contar essa história como se você estivesse falando no presente. Por exemplo, I'm walking when a dog starts chasing me. No português não faz muito sentido, mas eu estava andando quando um cachorro começou a me seguir. No inglês, para contar uma história, dá certo de você usar dessa forma. Do mesmo modo, se você está andando, por exemplo, eu te ligo e quero saber o que você está fazendo, você pode falar, eu estou andando de volta para casa. I'm walking back home. I'm walking back home. Percebe que agora é presente, enquanto no outro era passado, mas da mesma forma você usou I'm walking, não mudou nada. E para o futuro? É muito possível também você falar, por exemplo, se eu te perguntar como que você vai para o trabalho amanhã, você pode me falar I'm walking to work. I'm walking to work. É o mesmo I'm walking para 3 tempos diferentes. Aí quem já é um pouco mais mestre no inglês vai falar, Igor, mas espera aí, isso aí não está gramaticalmente certo. Se você usar sempre dessa forma, não vai estar gramaticalmente certo. É verdade. Se você for usar, por exemplo, numa redação, você vai acabar perdendo muitos pontos por isso. Porém, numa conversa, em um momento que você não consegue lembrar perfeitamente como falar aquilo, saber desse truquezinho é muito bom, cara, porque isso pode te salvar de não conseguir falar alguma coisa, de não conseguir se expressar. Você pode usar dessa forma. De novo, não vai estar 100% correto, mas você com certeza vai conseguir se comunicar. E aí a gente tem o tal dos phrasal verbs. Nossa, Igor, odeio esses phrasal verbs, nunca lembro de nada, tal. Olha, eu entendo que para nós brasileiros, para nós falantes do português, é complicada essa história do phrasal verb, porque a gente não tem isso no português, sabe? Como que, tipo assim, um verbo e aí depois um verbo com uma preposição muda totalmente o que ele significa. Eu entendo isso, mas eu juro que é só uma questão de se acostumar. É só uma questão de estar em contato com o idioma e você pega isso muito rápido. Porque se você pensar, enquanto no inglês você tem uma palavra que significa uma coisa e outra palavra que significa outra, mas quando você combina essas duas, ela significa uma terceira palavra totalmente diferente, parece meio maluco. Só que são menos palavras que você precisa memorizar. No português, essas 3 palavras são 3 coisas totalmente diferentes, enquanto no inglês é a combinação de uma com a outra. Então você não tem que memorizar tantas palavras perdidas e nada a ver. Não, cara, você só tem que se acostumar que a junção dessa palavra com aquela dá uma coisa. E entender que às vezes quando você quiser saber o significado de alguma coisa, quando você for perguntar para o seu professor ou for pesquisar na internet, é muito melhor que você traga o contexto junto. Porque se perguntar, por exemplo, o que significa take? Cara, take pode significar milhões de coisas em inglês. Você precisa me trazer o contexto, sabe? Por exemplo, take that, ou então take after your dad. Tudo isso são coisas diferentes.
sabe? Então trazer o contexto facilita muito, tanto para sua pesquisa quanto para sua pergunta. No inglês, algumas palavras elas podem ser usadas tanto como substantivo quanto como verbo. Então isso também facilita muito. Por exemplo, se você quer falar perfeito, você fala perfect. Se você quer falar aperfeiçoar, que no português já tem essa transformação na palavra, você fala perfect. A única coisa é que muda a entonação. Perfect, perfect. Percebe que na primeira é perfect, enquanto na segunda é perfect, perfect. É só isso que muda, a entonação. Da mesma forma, se você esquecer de se entonar ali, de colocar a entonação certa, pode causar uma confusãozinha dependendo do contexto, mas é muito provável que a pessoa vai entender o que você quer dizer. E a última coisa que eu queria trazer aqui é a questão do inglês ser o idioma universal. Por ser a língua que o mundo inteiro fala, você consegue encontrar muito conteúdo de inglês na internet, muito conteúdo gratuito, muita coisa fácil que te ajuda a aprender. Eu poderia ficar por horas e horas aqui falando sobre motivos do inglês ser um idioma fácil. E eu tô fazendo esse vídeo aqui não para tentar provar nada para ninguém, mas é simplesmente para você entender que quanto mais você pensa que algo é difícil, mais difícil aquilo se torna. Quando você começa alguma coisa já com a cabeça de que aquilo vai ser complicado, mais você complica isso, mais você dificulta o seu processo. Por que, ao invés disso, não entender que o inglês é sim um idioma fácil? É claro que é um desafio, qualquer idioma que a gente for aprender, por mais fácil que ele seja, é um desafio aprender aquele idioma. E sempre vai ser. Só que no inglês você vai enfrentar desafios muito menores do que em qualquer outro idioma que você for ver por aí. A não ser que você esteja pensando no Esperanto, por exemplo. Eu diria que um dos 3 principais passos para você dar antes de começar a aprender inglês seria entender a língua como um idioma fácil, como algo tranquilo de se aprender. Esse seria o primeiro passo. E depois, eu diria que você precisa saber da melhor forma de aprender. Saber que você mesmo já aprendeu perfeitamente um idioma que é o português e que você pode fazer a mesma coisa, que você pode passar pelo mesmo processo. Se você não está entendendo o que eu estou falando, eu fiz um vídeo falando exatamente sobre isso, que se chama Faça Como os Bebês. Eu vou deixar esse vídeo aqui na tela em algum lugar para você poder assistir. E também é só clicar aqui no card que você vai encontrar esse vídeo. Aqui no meu canal eu vou estar sempre dando dicas para você aprender inglês ou qualquer outro idioma bem mais fácil e bem mais rápido e até mesmo sozinho. Então eu recomendo que você se inscreva no meu canal. E se você curtiu as ideias, então deixa o seu like aqui embaixo e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!